vejo, tio Nitro, que toda essa construção de arco de personagem, eu vejo que ela leva para uma tendência muito do conceito grego de tragédia, onde você tem a catarse do herói. O pathos, né? O pathos, exatamente, onde ele vai ter um dilema final, que ele vai ter entrar em conflito com ele mesmo, com um rival, e no final tem um pouco a ver com a ideia do Campbell também, da saga do herói. Mas a comédia, que não como comédia de graça, mas o conceito grego de comédia, como a Divina Comédia do Dante, ela vai para um estilo diferente, de narrativo. E muitas vezes é confuso para nós entender essa forma narrativa. Da comédia? Sim, você sabe dizer? Sim, sim. É muito interessante. A comédia é uma tragédia exagerada. Isso é uma coisa muito interessante. O pathos, o que é o pathos? O pathos é o sofrimento dentro da narrativa. São as experiências emocionais fortes. Isso que é o pathos, né? Como eu entendo. Principalmente em RPG. Então, é aquela história. Quando você tem uma violência na narrativa, se essa violência for exagerando, chega num ponto que é tanto pathos, é tanto sofrimento, que inverte o espectador, né, o leitor, o que está experimentando, ele se... Porque fica tão exagerado que ele descola, não tem mais a empatia para poder gerar o sofrimento no leitor, o sofrimento da narrativa, ou num jogo de RPG, no jogador, e que ele descola e isso vira comédia, fica tão engraçado, fica tão exagerado que começa a ficar engraçado. E aí a pessoa começa a rir, e aí a recepção da narrativa se passa através do humor, e não mais do pathos, não mais da sensação de sofrimento. Então, a comédia é muito parecida com a tragédia. Porque numa comédia, o que você vê? Você vê um protagonista tendo dificuldades progressivas ao longo de uma narrativa. Entendi. Até chegar a um ponto absurdo, onde o protagonista ou desiste, ou alguma coisa acontece que ele se entrega, ele tá numa luta ali para resistir a essa monte de complicações em sequência, até chega um ponto que ele aprende alguma coisa, ele também tá num processo de aprendizado, aprende justamente aquilo que ele precisa aprender, que tá levando a essa sequência de problemas dele. Ou não aprende. O legal da comédia é isso. Ele não tem esse compromisso em fechar um arco de personagem. A maioria dos personagens de comédia, eles têm o que a gente chama de linha reta, de arco zero. O personagem sai do começo, ele muda ao longo da história e depois ele volta pro começo exatamente de onde ele saiu. O arco das histórias dos Trapalhões, por exemplo, o Didi não muda. É verdade. É o mesmo Didi. Durante a história, Saltimbancos Trapalhões, ele tenta mudar, ele ajuda os outros lá, namora a Lucinha Lins e tudo, e tal, e no final ele volta igualzinho. É muito comum em comédia, o cara ganha $1 milhão, faz um monte de palhaçada, não sei o quê, e no final ele fica pobre de novo, perde tudo que ele tinha antes, né? Príncipe em Nova York, com Eddie Murphy. Com Eddie Murphy. Ele chega lá, ricaço, aí ele consegue, vive um monte de história em Nova York, aí ele fica apaixonado com a mulher, aí ele finge que ele é pobre, né? Passa um monte de perrengue, pobre, no final ele conquista a menina, e no final tem até uma piada, né? Que ele fala assim, e ele só conquista ela quando ele prova pra ela que ele larga todo o dinheiro dele pra ficar com ela. Aí no final fica com ela, e eu lembro desse final desse filme, que ela vira para ele, assim, eles estão andando lá no país, eles chegaram no país dele, estão andando no meio da estrada, tem um monte de gente jogando ouro, assim, nosso rei retornou, aquela farra toda. Aí ela vira para ele e fala assim, você iria mesmo abdicar de todo esse dinheiro só para ficar comigo?
Aí ele fala, sim, eu faço isso agora. Aí ela fala assim, não, precisa não. Ou seja, ele não mudou. Ele continua. Ele continua a mesma coisa, entendeu? Todo louco, assim, todo... sem noção. Né? Sem noção, exatamente. Então a comédia é assim, é as mesmas regras da tragédia, só que o objetivo é criar situações engraçadas, né? É engraçado que você falou isso, porque eu acabei de ver um tempo atrás um vídeo do Jerry Seinfeld, onde ele explica como ele cria piada, né? Ele fala assim, olha, gente, que pediram pra ele, esse é um site, um canal no YouTube para escritores profissionais, para roteiristas, né? Aí eles pediram, chama Screen Rant, é muito bom. Pediram pra ele explicar e falou assim, gente, explicar a piada é a coisa mais sem graça que tem, como é que eu crio, né? Mas o básico, ele falou assim, ó, o básico é primeiro, você tem que ver alguma coisa que é engraçada, né? Então, no caso dele, era Pop-Tarts. Pop-Tarts é uma comida da Kellogg's, que é tipo um pastel que tem um creme totalmente artificial ou de morango dentro e você coloca no micro-ondas e come. É uma muito comum nos Estados Unidos e é super assim, é completamente comida trash, lixão total, entendeu? Tipo assim, é ultra lixão, né? Mas aí ele sempre achou Pop-Tarts engraçado, que é um negócio que é super lixo, todo mundo come e assim... E aí ele lembrou da primeira vez que ele comeu Pop-Tarts. E por que ele adorava, quando ele era criança, o Pop-Tarts? Ah, porque a comida, quando não tinham inventado o Pop-Tarts, ele comia de manhã cedo e tal, um creme cracker que era duro que nem um papel. Era assim, parecia um papel aqueles papel de cartolina, horrível. Então ele falou assim, isso é engraçado. Então ele começa a notar as coisas engraçadas. Né? Pop-Tart é lixão, não sei o quê. Aí ele começa a contar a história dele, quando criança, acordando de manhã e a mãe fazendo um ovo frito e dando uns creme cracker horrendo para ele comer, entendeu? E aí ele falava que ele preferia... Aí ele já falava assim, através do exagero, né? O exagero é uma das ferramentas do humor. Ele falava assim, eu preferia comer a caixa que vinha o biscoito do que o biscoito. A caixa era melhor do que o biscoito, era horrível. Então aí já começa, a construir a piada, a construir a fala, né? E o clímax da fala seria a chegada do Pop-Tart. Então eu acho que é muito parecido, entendeu? Posso até... Ô Marcos, pega pra mim o Óculos Escuros, o livro, até pra ilustrar, tá aí atrás do... Vou pedir enquanto eu te corto, porque eu acho que vai ilustrar assim, esse é o Ariel. Esse é meu primeiro livro, Nitro e Emídio. E aí só vou mostrar porque... Fazer uma propaganda também. Vai fazer o marchand. Não, mas é porque ele quando eu escrevi, quando ele ganha o Talentos da literatura, eu pensei nessa ideia de arco, porque o prólogo e o epílogo são o mesmo. Sei. Então eu faço essa ideia da comédia que você tá trazendo bem legal, assim, de colocar uma não mudança, mas no sentido estrutural, não do texto. Sei, Eu coloco na forma. E aí o livro ele é aparentemente trágico. Mas por ele ter a forma não evolutiva, ele acaba ficando cômico. Então só... e quem lê aí, porque eu sou professor de filosofia, meus alunos que leem lá. Então, um pouco do que o Nito explicou é um pouco da estrutura do Óculos Escuros. Sim. Obviamente, num sentido muito menor do que ele tá explicando.